Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Work Talks, o seu podcast do mundo business. Eu sou Danilo Urbano, CEO da Workline, e esse é o podcast oficial da Workline Group. Hoje eu tenho um imenso prazer de receber um cara, um monstro aí da construção civil, José Luiz Galveia. Muito prazer te receber, cara. Olha, felicidade aqui, uma responsabilidade tanto para mim aqui bater esse papo contigo, cara. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço, não tem nada de monstro. A gente vai ter oportunidade aqui de bater um papo, ver um pouquinho a história aí, e vai ver que as coisas foram muito mais por acaso do que qualquer outra forma, assim, mais de programação. Poxa, muito legal. Antes de continuar esse bate-papo, eu só vou falar um pouquinho aqui sobre o nosso parceiro, a Plume CRM, que é um CRM que eu uso na minha empresa hoje. É um sistema que é muito mais que um CRM, ele gerencia todos os processos da minha empresa. Então, se você quiser conhecer um pouco mais dessa ferramenta poderosa, clica no link fixado desse vídeo ou então em algum QR Code nessa tela aqui. São mais de 2.500 clientes já em todo o Brasil, na América Latina. Agora, a aquisição da Sankia também, que é um RP muito forte, compraram a parte da Plumes, então está muito robusto. RP com um CRM muito forte aí, muito robusto. Então, não deixe de experimentar essa poderosa ferramenta. Tem uma experiência grátis de uma semana, então aproveita aí. Zé, mais uma vez, cara, eu estou muito feliz, estou me sentindo uma baita uma responsabilidade para ter esse papo contigo aqui. Vi aqui que você é um engenheiro civil, né? Então já tem 40 anos de história. Então eu queria, cara, essa é uma oportunidade de eu conhecer um pouco de como surgiu a Galvan, uma das maiores, das principais aqui do Espírito Santo e do Brasil aí. Como eu falei, surgiu, acho que por acaso mesmo, né? Desde criança eu sabia, né, perseguia, influenciado por um primo, mais ainda, que eu queria fazer engenharia. Gostava muito de fazer, de mexer com as coisas, de trabalhar. E eu me lembro que uma vez, assim, pequenininho, aí, 7, 8 anos de idade, estavam calçando a rua na frente da minha casa ali, era perto do Convento da Penha ali da subida, e estavam colocando as manilhas e tal. E aí, quando eu olhei assim, eu ficava olhando as pessoas trabalhando ali, assentando manilha, assentando paralelepípedo na rua e tal. E aí deu hora de ir para o colégio, né? E eu falei assim, puxa vida, está tão gostoso aqui ver o pessoal trabalhando aqui, botando manilha, eu vou ter que ir para o colégio. Porque assim, diferente esse hobby. Eu acho interessante contar essas histórias, né? Porque hoje eu vejo aí os jovens, de uma maneira, estão com tanta dúvida, né? Com tanto caminho para trilhar. Naquela época, o caminho era um pouquinho mais restrito, assim, engenharia, medicina, alguma coisa assim. E você, logicamente, que eu estou me referindo aí quando criança, você não está nem pensando nisso, mas você já vai construindo sua vida, né? E se percebendo aí o que você mais gosta de fazer. Então, realmente, assim, engenharia nunca saiu da minha cabeça, e assim eu ingressei na engenharia. Tive algumas barreiras, alguma coisa assim, mas no primeiro vestibular que eu fiz eu já consegui entrar. Fui o último colocado no vestibular, foi a última vaga, e mesmo assim foi uma vaga que teve a desistência de uma pessoa aí que optou por medicina, que foi a doutora Rosângela. E acabou ela me cedendo a vaga, e eu agradeço muito a ela também, porque ela era de menor, então o pai dela teve que ir lá na UFES, né, teve que antecipar, ela teve que ter uma condição, né, para poder desistir da vaga, e eu acabei entrando no curso de engenharia e fiz o curso em 5 anos. Tive muitas oportunidades aí durante o curso, e no período que eu estudei engenharia, eu fui professor, e isso foi fundamental na minha vida, porque com 19 anos eu passei num concurso e dei aula no Salesiano. E uma das alunas é minha esposa, que eu tenho 45 anos de casado. Que legal, cara. Mas eu fui dar aula com 19 anos
no segundo ano científico para alunos aí de 16, 17 anos. Então, o que aconteceu, né, era normal. Então, se não fosse isso, eu não teria aí a esposa maravilhosa que eu tenho, os filhos, e, né, o destino seria outro. Com né? certeza, com então, certeza. E ali era científico da área 1, era para engenharia também. Uhum. Minha esposa também fez engenharia, só que em Minas Gerais, na UFMG. Sim. Se formou em 4 anos. Eu brinco com ela que era tanta vontade de se casar que ela antecipou 1 ano do curso de engenharia. Mas ela, assim, na minha vida aí, todas as pessoas que passaram pela minha vida aí, os meus pais, os meus amigos de infância, tudo, eu tenho um agradecimento, né, enorme aí pela estrada aí, pelas oportunidades que eu tive, pelas pessoas que eu conheci. Sim. Agora, recentemente, interessante, dos que foram meu aluno, e hoje é um alto executivo da Coca-Cola, nos Estados Unidos, o nome dele é Ricardo, e ele tem um terreno aqui na Praia da Costa. Ontem a gente acabou de negociar o terreno dele, onde eu vou fazer um prédio. Olha. Então, as pessoas que eu encontrei lá atrás, né? E no relacionamento, quer dizer, hoje, né, 50 anos depois, a gente está negociando, fazendo coisas junto, e de repente poderemos até vir até fazer mais coisas, e eu fico muito feliz com isso, né? Você não sabe no dia de hoje, né, com quem você está se relacionando, a pessoa com que você está encontrando, mas lá na frente, né, você acaba se deparando com essa pessoa. E se seu contato anterior foi um bom contato, né, onde ficou ali uma boa relação, lá na frente você colhe. Então, a minha vida é cheia disso. Eu, na infância, tinha aqueles garotos bons de bola, tinha aqueles garotos bonitos que conquistavam todas as meninas, e depois na vida tinha o cara que era bom disso, daquilo, do esporte. Eu joguei vôlei também na minha juventude, joguei vôlei pela seleção capixaba, em todos os níveis, né, inclusive universitário. E, claro, assim, tinha aquelas pessoas, eu tive meus ídolos a vida inteira, e até hoje eu tenho, em cada momento eu tenho uma facilidade muito grande de eleger, né, esses líderes. E aí, quando eu falo dessas pessoas que eram bom de bola e tudo, eu não lembro nunca de ter tido inveja, alguma coisa nesse sentido. O que eu fazia era observar essas pessoas, o que essas pessoas faziam, como elas faziam, por que elas eram boas, e tentar, de alguma maneira, imitar, mas, assim, sempre querendo ser amigo deles, valorizando muito essas pessoas pela conquista, pelo que é. E até hoje é isso. Quer dizer, eu tenho aí inúmeros ídolos como executivo, na área de construção civil. O meu primeiro emprego, assim, na construção civil, como estagiário ainda, que fui estagiário da Incol, e o Ageu de Ramos Neto era o superintendente da Incol aqui. Então, ele é um ídolo. Quer dizer, o tempo que eu passei ele na Incol foi uma pós-graduação, foi super importante. E quando eu entrei, né, que eu já era engenheiro, então eu já tinha sido professor da escola técnica, de matéria técnica, tinha feito um curso com bastante atenção e um bom relacionamento, até mesmo com os professores. Eu tenho até a vaidade de dizer que eu fui para a Incol indicado por um dos professores, professor Uberi Silas, de Mecânica dos Solos. Acho que todo aluno que se formou na UFES, no meu período, ele é bom de Mecânica dos Solos, porque um professor fantástico, cobrava muito, né? Os alunos ficavam sempre com medo lá de ficar reprovado na área dele, estudavam muito Mecânica do Solo. Então, eu só tenho alegria, fiz um curso de engenharia, não teve um dia de greve. Os tempos eram outros, né?
Foi um bom período, né? E entrei assim, me formando assim, com muita segurança, convicto ali de poder exercer bem isso. E aí fui para a área de projetos, fiz projetos para muitas construtoras ou até para uma outra pessoa que estava fazendo prédio na época. Na época, o pessoal ali da mobiliadora Canaã, até da família do Paulo Artung, eles faziam um prédio lá em Jardim da Penha e eu calculava o prédio, né? E também em Guarapari tive a oportunidade de calcular um prédio junto com o Ismael, que era meu colega na escola técnica como professor também de estabilidade. Então eu tive uma vida muito rica e muita oportunidade na construção civil. Tive padrinhos, né, que me ajudaram muito. O seu Antero, por exemplo, da Seima, industrialização de madeira, quando eu fiz uma empresa de casa de madeira e a gente teve a oportunidade de fazer 60 mil metros quadrados de obra no início da CST, que hoje é a Celó. A Vila Operária tinha 30 mil operários e quase todos os alojamentos da Vila Operária foi a gente que fez com uma empresa que chamava Chateau. Então, foi realmente uma oportunidade muito grande, foi uma vida muito rica. Mas, quando eu me formei, o mercado estava muito ruim. Apareceu um anúncio no jornal de uma empresa que estava fazendo obra para o Inocopes, lá em Vila Velha, empresa Guarantã, e aí apareceu aquele anúncio no jornal. E foi interessante, porque aí nós fomos lá, né, para entrevista no emprego. Aí parecia uma comemoração da nossa festa, da nossa formatura. Todos os formandos praticamente estavam lá reivindicando aquele emprego, e muito raro na época. Aí tive uma oportunidade de um emprego muito bom em Minas Gerais, né? Mas eu precisava do diploma, e o diploma demorava a sair. E aí eu me sentia assim, bastante, puxa vida, mas que azar. Um emprego desse e não consigo o diploma, fiz tudo para conseguir o diploma um pouco antes, aí não consegui, aí chegou aquele ponto de 6 meses antes da eleição, aí o DR lá de Minas não podia mais contratar, e aí eu perdi a oportunidade de ter um grande emprego. Mas a vida é assim. Né? Se eu tivesse ido para Belo Horizonte, aquele emprego tivesse saído, se eu tivesse tido esse diploma, será que teria sido melhor para mim do que a vida me contemplou? Eu não moraria numa Galvão hoje. Pois é, ninguém sabe como seria. Mas isso é muito importante colocar, porque às vezes a gente fica assim, feliz, triste. Na época eu fiquei assim, puxa, mas que azar, esse negócio desse diploma, aí você culpa todo mundo aí, porque você já está formado, só um papel, um diploma, mas precisava dele para ser contratado. E de repente aquilo ali não aconteceu e a vida tinha uma outra coisa para te dar, né? Uma coisa melhor e tal. Então, isso hoje todo mundo assim, às vezes repete assim, ó, não fique tão triste de alguma coisa que você não conseguiu. Pergunte a você mesmo se você fez tudo o que estava ao seu alcance para conseguir. Mas se você mesmo assim não conseguiu, acredita aí no destino, nas coisas, outras oportunidades vão acontecer. Então, assim, a minha vida foi muito rica e depois, quando acabaram essas obras da CST, aí o mercado ficou, né, difícil e eu tive a oportunidade de, assim que me formei, passando aí um bom período sem emprego, sem oportunidade, triste, lá em casa, buscando ali, buscando aqui outra oportunidade, fazendo alguns bicos, né? Porque como eu fazia projeto, aí eu fazia todos os projetos, eu fazia projeto de arquitetura, fazia projeto de instalações e calculava, né? Fazia projeto estrutural também. Mas era difícil também a pessoa confiar ali num engenheiro recém-formado, aí você mostrava, não, mas eu dei aula disso na escola técnica e tal, e conseguia alguma coisa,
Mas aquilo que a gente conseguia era com um preço muito baixo, porque tinha os outros calculistas mais famosos na cidade e tal, eles cobravam o preço, né, mais normal. E nessa agonia toda e querendo ali entrar para fazer obra, porque eu tinha assim, o engenheiro mesmo é aquele que vai fazer a obra e tal. Hoje eu até nem penso assim, acho que a engenharia está mais no projeto do que está no acompanhamento da obra e tal. Mas na época eu queria ir para a obra. E aí eu vi um canteiro de obras lá na Praia da Costa. E eu estava à toa lá, tomando banho lá na Praia da Costa, ali perto do Libanês. Aí eu olho um canteiro de obra, uma placa de uma obra de uma construtora do Rio de Janeiro, construtora Giboc. Aí eu pensei, bom, uma construtora do Rio de Janeiro vindo para cá, talvez ela queira ter alguma relação aqui. Então, talvez eu sendo daqui, posso ser útil, além de ser engenheiro, né, uma pessoa da cidade. E fui pedir emprego no canteiro de obra. Igual um ajudante, um carpinteiro, um armador que vai lá e bate lá no canteiro de obra para pedir emprego. Eu fui lá pedir emprego e me atendeu um mestre de obra, seu José, um português assim fantástico. Por isso que eu digo assim, as pessoas que passaram pela minha vida, o cara era bom de obra e me ensinou muito e tal. E aconteceu um fato aí que ele acabou, de certa forma, me adotando, né? Ele era mais velho do que eu, muito mais experiente e tal. Primeiro, ele achou muito interessante aquela questão de um engenheiro lá pedir emprego lá no canteiro de obra. E depois, ele falou comigo assim, olha, essa obra aqui nós estamos fazendo para os funcionários do Banco do Brasil. Era quase um condomínio do jeito que a gente faz hoje, só que, em vez de ter os condôminos ali definidos, eram as pessoas do Banco do Brasil, né, por hierarquia, por tempo de serviço e tal, que tinham o direito de ficar com aqueles apartamentos, mas a preço de custo, né, que a Caixa de Previdência construía para eles. E foi muito interessante que essas unidades ficavam muito mais barato do que se comprassem um apartamento no mercado. E você vai observando isso tudo, né? E à medida que você vai passando pela vida, você vai aprendendo as coisas. E também, quando eu estava ainda para me formar, estava no último ano, os 5 médicos, né? Um deles, doutor Fernando Amaral, também foi meu padrinho de casamento, mas, independente disso, foi meu padrinho assim, da vida, de me ajudar ali no início e tal. E aí ele chegou lá em casa, eu estava em casa estudando, aliás, eu tinha um escritório que era dentro da minha própria casa. Aí ele chegou lá com a planta do Hospital Santa Mônica, os 5 médicos ali, que eles tinham comprado um terreno e que eles estavam precisando. O Kleber Frizeira foi o arquiteto que fez o projeto, um projeto, né, muito legal, mas precisava de um calculista, de alguém para calcular o projeto. E aí eu falei, olha, eu tenho toda a condição de calcular, inclusive já até calculei um prédio em Guarapari, mas eu não tenho condição de assinar, porque eu ainda não me formei. Mas eu sou professor da escola técnica, sou disso aí, então, se vocês confiarem aí, eu posso calcular. Aí o Fernando virou para mim e falou assim, não tem problema não, pode fazer aí, não tem problema não assinar não, porque também nós não vamos te pagar. Não é que nós não vamos te pagar. O dia que você casar, o dia que você tiver filho, você não vai gastar um centavo aí com o nascimento aí dos seus filhos. Nossa. Mas em compensação, você está começando agora, isso vai ser um bom nome, calculia aquele, né, uma coisa que é verdade, né? E eles estavam ali imbuídos ali de tocar o hospital, eles iam tocar com recurso próprio. A hora que o hospital ficasse pronto, eles entrariam aí no Bandes para financiar os equipamentos, para montar o hospital. E realmente foi muito bom, porque eu me aproximei deles, fiquei muito amigo de todos os 5, né? Mais amigo ainda do Fernando, com intimidade maior, e eles me ajudaram muito durante toda a minha vida aí, levaram condôminos para participar dos nossos condomínios.
davam as melhores referências da gente, e referência num lugar como Vitória, na época lá, Vila Velha, quer dizer, um lugar pequeno, referência a tudo. Né? Isso aí. Então, você crescer, né, e você fazer alguma coisa no lugar que você vive, né, a pessoa te conhece lá desde criança. Né? Então, às vezes é bom, às vezes é ruim, porque às vezes você foi uma criança se você não tem uma conduta muito complicada, boa, levado, né, que aprontou muito e tal, e as pessoas demoram a começar a confiar em você quando você vira profissional. Sim. Mas tudo, né, tudo depende, não tem nada assertivo assim, tudo na vida é relativo. E eu aqui contando, falando disso aí para vocês aí, é impressionante assim, como eu vejo tudo, né? Como eu volto lá no tempo. E seus olhos brilham também quando você fala, isso é nítido isso aí. E eu estou falando aí de 50 anos atrás. Né? Que legal. Então, assim, eu fui muito beneficiado aí pela vida, tem muito a agradecer. Eu acho que eu tenho um anjinho da guarda bom aí que me protege. Mas você sempre foi muito determinado, né? Pelo que você falou ali. Teve todo um sentido essa sua história, né? Que você, aquele jovem olhando ali os bloquetes, já te despertou um desejo. E aí as conexões que a vida foi te dando, você conseguiu hoje se tornar quem você é, né? E de fato, pelo relacionamento que você criou com o objetivo, nada imediatista, né? Foi muito nítido para mim que você falou que você não buscou nada imediato, você queria era crescer de uma certa forma e se conectando com pessoas. Você se dispor a fazer o cálculo de uma construção desse nível sem receber, você vê que o objetivo não era só monetário, Não, na verdade, assim, para te dizer a verdade, só depois que eu casei que eu comecei assim a visar um pouquinho mais essa questão assim de dinheiro. Porque isso aí que eu tenho mais responsabilidades, né? O prazer de fazer um projeto, de ser procurado por alguém ali para eu poder realizar um sonho, para eu poder engenheirar. Isso já era uma satisfação enorme, entende? Agora, depois que você casa, você começa a ver mais assim, não, você tem que ganhar dinheiro, aí você quer casar e tal, isso. Aí você começa a fazer conta de quanto que você precisa ter de dinheiro para poder casar. Quando vem os filhos também, aumenta também mais ainda e tal. Mas, de uma maneira geral, eu posso te dizer assim, com toda segurança, toda a minha trajetória de trabalho e tal, e até hoje na Galvan. Eu fico muito feliz aí, né, de que hoje eu vejo aí meu filho lá na Galvan, e o meu sócio lá, o Sancler, e também vi isso nos sócios que depois saíram da empresa aí, todos aí, o Expedito, aquele anjo da guarda que apareceu aí na minha vida aí, complementando aquelas minhas deficiências na área administrativa, tributária, né, de organização da empresa, com quem eu aprendi assim enormemente. Hoje eu sou sócio do filho dele, do Sancler, que é um diretor de obra, que eu acho assim, pode ter igual a ele, melhor eu acho difícil, assim, pelo amor que ele tem à obra, pelo acompanhamento, pelo discernimento que ele tem, assim, de buscar a coisa certa, de buscar não fazer nada fora da norma, muito preocupado de fazer e depois não ter que conviver com pós-obra, o que é impossível, né? Você não tem como... depois você não tem que fazer um pós-obra, porque também a construção civil ainda né, onde você emprega até analfabetos, pessoas às vezes com muita habilidade, né, de execução, mas muitas vezes sem a sensibilidade de acabamento, sem aquele discernimento, sim, né, de um refinamento de um artista. E, na verdade, olha bem como é que o trabalho de um pedreiro, de um carpinteiro, é um trabalho artístico. Olha a visão e a inteligência espacial que uma pessoa tem para ser um carpinteiro de uma obra, construir uma forma ali, onde você depois vai encher de concreto e vai ter aquela forma. Claro que isso aí vem no projeto, vem no desenho, mas
A engenharia é realmente assim uma coisa muito prazerosa de você ver que aquilo que você idealizou, botou no papel, e depois você vê aquilo pronto e as pessoas usufruindo daquilo que, né, que você construiu. E, em particular, aí eu vou particularizar as coisas de criança. Então, eu participo muito de todos os projetos da Galvan, a área de projeto lá da Galvan, o departamento, talvez um dos que eu mais frequento, e até hoje, assim, quando a gente está idealizando um projeto, a gente se projeta lá no passado, quando você era criança, e fala assim, o que eu gostaria de ter como criança que eu não tive? Já pensou você morar num prédio e ter piscina ali, né? Eu não tive. Você ter um campo de futebol para você jogar bola onde você mora, ou uma quadra de tênis, ou brinquedos, e ter outras crianças mais ou menos na sua faixa de idade ali para você estar convivendo, brincando, brigando também, disputando e se preparando para a vida, porque a vida ela é assim, a vida ela tem o relacionamento, tem a ética, tem a forma de você conviver na sociedade. Nem todo mundo é o amigo que se parece, né? E aí você tem uma vida na sua casa, né, de um amor incondicional, sim, de pai, de irmão, que às vezes até bota a mão na sua cabeça, né, por uma coisa, mas a vida fora de casa não é isso. A vida fora de casa é uma disputa eterna. Você joga bola com seus amigos, um querendo ganhar a partida. Você vai na escola até disputar nota. Aí tem umas pessoas mais competitivas, outras menos competitivas, né? Às vezes tem pessoas que se contentam com o que fazem e naquilo que progride. Tem outras pessoas já que têm uma visão assim mais de vamos dizer assim, invejar o que o outro consegue. Então, a vida fora de casa é muito diferente da vida, da proteção ali da sua própria casa. Sim. E eu tive o privilégio aí de ter uma família muito unida, uma família assim de pessoas trabalhadoras, uma família que privilegiou a educação, né? Uma família do interior de uma cidadezinha pequena lá, chamada Divisa, distrito de Iguaçuí, né? Onde meu avô era farmacêutico, mas assim, uma família que me dá muito orgulho. Da mesma maneira, família também do lado do meu pai. Olha, uma única palavra para descrever o meu pai era bondade. Olha que legal. Extremamente bondoso com tudo, com todas as coisas, muito querido por todo mundo. Então, assim, eu tive uma convivência assim, de dar muito valor assim, ao próximo, ao outro. E eu acho que isso a gente conseguiu implantar na Galvan, porque, felizmente, meus sócios também tinham também essa mesma coisa. A maneira como a gente fez o primeiro empreendimento foi juntando 10 amigos, eu ia te perguntar isso comprando agora. Um terreno, e aí eu fiz todos os projetos de graça para os amigos, em troca de eu administrar a obra e receber uma taxa de administração dessa obra. Nenhum desses 10 amigos tinha dinheiro para bancar a obra, mas eu era engenheiro credenciado da Caixa Econômica Federal, tinha um bom relacionamento também na Caixa, contratamos uma pessoa, né, para nos ajudar nisso aí, e a gente então obteve 10 financiamentos da Caixa. É como se fossem 10 financiamentos isolados. E aí a Caixa deu esse financiamento fundamentado na menor renda. E ela só financiava se todos os 10 pegassem o financiamento, né? E aí foi o primeiro prédio, né, o edifício Fazenda da Praia. Agora, veja que eu estava fazendo para 10 amigos, eu era uma dessas pessoas, com o objetivo de a gente ter nosso apartamento, sem ter que precisar comprar. Comprar era caro, então vamos fazer, né? Então, aí fizemos o prédio, e o que aconteceu? O prédio ficou muito bacana,
Vila Velha tinha uns 4 ou 5 prédios, então o prédio se destacou. Cara, que legal. E aí começamos a ser procurado lá e tal. E aí eu comecei a me projetar, né, como engenheiro, como arquiteto, como consultor, calculista. Então, a partir dali, a vida passou a ser um pouco mais fácil para mim dentro desse aspecto, né? E todos os 10 tinham oferta assim, de venda do apartamento por mais do que 2 vezes o valor do apartamento com financiamento. Mas repare que, como todas as unidades eram financiadas, a oferta representava mais de 10 vezes o que eles tinham tirado do bolso. Olha só. Não é verdade? Então, assim, e todo mundo feliz. E aí, numa mesa de bar, em qualquer lugar, aí começa a comentar: pô, que negócio bom que eu fiz e tal. Isso fez proliferar em Vila Velha esse modelo de condomínio fechado, que é o que a Galvão ainda trabalha e nunca deixou de trabalhar e pretende continuar trabalhando dentro desse modelo, porque eu sou apaixonado por esse modelo, por uma forma justa. Vale quanto pesa, a pessoa paga exatamente aquilo que custa, te remunera pelo trabalho e por aquilo que você está proporcionando para o grupo como um todo, mas no final é tudo justo, não existe risco. As pessoas falam: esse negócio seu é muito fácil, você não corre risco nenhum, você só recebe uma taxa de administração. Mas eu pergunto, você não prefere assim? Adquirir, estar em parceria ali com alguém que não corre risco? Se eu estivesse correndo muito risco e você ia querer entrar num condomínio, e o risco que eu estivesse correndo, você estaria correndo junto, o fornecedor estaria correndo junto, os empregados e até a sociedade de uma maneira geral. Então, é muito importante para a sociedade que as empresas sejam responsáveis, corram um mínimo de risco, porque quando uma empresa tem problema, né, de qualquer que seja, é muito triste, né, porque as pessoas perdem emprego, o Estado deixa de receber imposto, é muito ruim. Então, esse trabalho nosso, essa forma de não correr risco, é interessante. E a pessoa que entra para participar de um condomínio, às vezes ela tem uma situação desagradável de ter que pagar um pouquinho mais do que era o orçamento, do que se planejou, porque ninguém tem bola de cristal para saber qual vai ser o custo exato que a obra vai custar. É igual como se você estivesse construindo a sua própria casa. Você pode fazer um orçamento e ter uma previsão de quanto você vai gastar, mas saber exatamente quanto você vai gastar é só depois que ela estiver pronta. E é isso aí. Mas a Galvão ainda mitigou isso, ela, ao longo do tempo a gente foi aperfeiçoando, e todo aperfeiçoamento nosso foi sempre em favor do condômino, da credibilidade. Assim, na Galvão, o condomínio acima de tudo, depois o condômino individual e depois o interesse da Galvão. A própria lei, a 4.591, ela é muito boa dentro desse aspecto, porque ela privilegia o grupo, a sociedade, os condôminos. E, às vezes, um contrato é muito duro das obrigações individuais do condômino, mas esse contrato duro que é dele é do outro também, e do outro, e do outro. Então, o contrato duro de todo mundo fortalece o interesse da sociedade como um todo, porque o contrato não é duro em favor da construtora, da Galvão. O contrato é duro em favor da sociedade, do grupo, né? A conta bancária do condomínio é do condomínio. O tijolo é comprado e a nota fiscal é para o condomínio. Né, o ferro e todo o material, o concreto, a mão de obra é paga pelo condomínio. A Galvão assume contratualmente as responsabilidades aí com relação à parte de mão de obra e tal, porque o objetivo de quando a gente traz as pessoas para participar disso é que todo o risco fique com a Galvão, né? E ao longo desses 40 anos aí
a Galvan sempre assumiu qualquer dificuldade, qualquer... Que contradiz aquele ponto, né? Que falar que você não corre risco, mas imagina, você ter aquela quantidade de operário dentro de uma obra, responsabilidade sua. Exatamente. Como que não corre risco, né? Mas a Galvan assume isso. Sim, então. Né? Então como você não tem risco? Exatamente. Então o empregado ele tem a carteira assinada pelo condomínio. Sim. Mas a Galvan é como se fosse síndica do condomínio e administradora. Igual do condomínio que as pessoas moram. Tem um síndico e um administrador. A conta bancária é do condomínio. Né? Eu costumo até dizer e comparar assim, o modo que a Galvan opera é quase como se fosse uma empresa pública. Imagina uma prefeitura. O prefeito administra ali, mas a conta bancária não é dele, é da prefeitura. E ele tem que prestar conta. Para quem que ele tem que prestar conta? População. Ele tem que prestar conta para a sociedade, mas ele tem também que prestar conta para um órgão, para o Tribunal de Contas. Né? Esse modelo da Lei 4.591, né, da incorporação por administração a preço de custo, que é uma incorporação. Qualquer obra que você faz, que você tem que dividir com mais pessoas, onde você tem ali uma área comum, uma área privativa, ela sempre você tem que incorporar, né, e fazer a incorporação. O Ministério da Fazenda também exige um responsável por essa incorporação. Então, todas essas responsabilidades a Galvan assume para que realmente o condômino não tenha maiores riscos. Agora, o condômino tem que pagar uma diferença de custo se a obra ficar mais cara do que 10% em relação ao que foi orçado. Isso foi uma coisa que a Galvan implementou por conta própria, não existe isso na lei. Mas se você entrar num condomínio da Galvan e a obra ficar 13% mais caro, você só vai pagar 10%. A Galvan vai assumir esses 3%. E uma outra coisa também é o seguinte, ela não vai cobrar taxa de administração sobre o que excedeu ao que estava previsto. E, além disso, numa falta de recursos ou alguma coisa do condomínio para você cumprir o cronograma, que isso é obrigação dos condôminos, a Galvan, até 6% de inadimplência, ela assume para que esse risco que o condômino tem do colega dele condômino ficar inadimplente e tal e prejudicar o interesse dele, que a Galvan possa assumir. Então, a gente foi, ao longo do tempo, buscando sempre a equidade. A palavra que mais deve ser buscada quando você está administrando uma sociedade é equidade. Nenhum condômino pode levar vantagem sobre os demais, né? E, logicamente, também não pode sair perdendo em relação aos demais. Então, se uma pessoa falar assim, eu quero entrar no condomínio aí, mas eu não estou aceitando esse contrato, eu quero que bote uma vírgula, então você não pode entrar, porque todos os contratos têm que ser exatamente iguais. Mas eu posso pagar diferente do outro. Pode. Aí existe uma escritura pública declaratória, que é uma regra que está previsto na sociedade, onde as pessoas podem pagar, ou assim, contribuir para o condomínio com prazos diferentes. Mas, para isso, existe uma taxa de equidade. Então, se você, por exemplo, quiser entrar num dos nossos condomínios e quiser pagar todo o orçamento do seu apartamento à vista, você vai ter um desconto muito grande, que é essa taxa de equidade. E aí você também não corre risco do CUB, né, que é o preço dos materiais, porque aí você já liquidou e o CUB só incide sobre saldo devedor. Você liquidou o previsto, mas você liquidou o valor do apartamento? Não. Se depois aparecer uma diferença de até 10%, mesmo você tendo quitado, você é obrigado, igual a todos os outros. Sim, né? Sim. O privilégio de você ter quitado em relação aos demais condôminos é essa taxa de equidade, né? Que você paga menos do que pagaria se pagasse normalmente,
né? E também acontece o contrário. Às vezes uma pessoa que entrar no condomínio fala assim, olha, esse primeiro ano eu estou apertado, eu tenho que pagar menos, não dá para eu pagar um valor maior. Tudo bem, como é que você pode pagar? E aí o fluxo de pagamento dele é trazido a valor presente e comparado com todos os outros. Então ele vai ter que pagar um pouquinho a mais. É aplicado para ele pagar quanto que é esse pouquinho a mais? A taxa de equidade. A mesma taxa de equidade para ele pagar um pouquinho a mais, porque ele retardou o pagamento em relação aos demais, se ele antecipar, ou o condômino que antecipou, pagou um pouquinho a menos porque antecipou. Uhum. E quando ele antecipa, repara que esse dinheiro fica sobrando. Eu não tenho custo de obra para executar com aquela antecipação, né, de alguém. Mas esse dinheiro ele entra na conta do condomínio, ele é aplicado e o condomínio tem uma receita financeira dessa aplicação. Esse dinheiro permite que o condomínio faça uma aquisição pagando antecipado ou uma boa negociação de pagar à vista e o desconto que é dado ali daquele material é em favor de todos. Uhum. Então, assim, todas as regras, tudo que a Galvão buscou colocar ali, além da lei que é muito boa, é uma lei assim que eu sou encantado com ela pelo espírito da lei, né, da própria lei. Quando nos capítulos, na parte que fala aí da incorporação por administração a preço de custo. Então, eu sou realmente assim encantado com o espírito da lei de proteger a sociedade em detrimento de qualquer condômino. Uhum. Veja bem, um dos artigos dessa lei, até o artigo 52, ele diz o seguinte: o condômino que tiver inadimplente, ele não tem a posse da unidade dele. Então, veja bem que ele não entra dentro do apartamento, mesmo ele tendo pago muito. E você tem até outras legislações que definem que se o cara pagou quase tudo, ele tem direito. Mas essa lei específica, nesse modelo específico, a lei que se aplica é essa. E todo contrato e todo documento jurídico do condomínio ele é fundamentado dessa lei específica. E como essa lei é específica, e como é uma contribuição em grupo, né, uma sociedade equivalente, assim, como se fosse uma cooperativa, também não se aplica Código do Consumidor, mas olha como é que é rígido e em benefício do grupo, do condômino. Um condômino que atrase 3 parcelas, consecutivas ou não, ele está sujeito a perder a unidade dele. Nossa. Num leilão. E outra coisa, extrajudicialmente. Então, isso protege muito o grupo. Mas acontece muitas vezes? Em 40 anos, na Galvão aconteceu 3 vezes. Porque um condômino com dificuldade, normalmente o mercado valoriza essa unidade dele, esse apartamento, muito mais do que só o custo. Então, quando ele entra em dificuldade, não falta uma pessoa para ele repassar a unidade dele, uhum, né, e tal. E aí tem uma coisa importante que as pessoas falam assim, mas construção civil é um bom investimento, mas não tem liquidez. E aí eu pergunto, por exemplo, ações têm liquidez? Ações têm liquidez, mas é no preço que você quer? Lógico que não. Ele tem liquidez no preço do mercado, no preço que a ação está valendo. Você pode ter pago 10 e ter que vender por 5. Isso. Aí ela tem liquidez. E aí você fala que o imóvel não tem liquidez. Se você ali, se o condômino, né, quiser passar para alguém pelo valor que ele pagou, a liquidez é na hora. Ele nem tem chance de perder dinheiro, né? A chance dele é dele ganhar se valorizar. E se ainda não valorizou, se ele esperar um pouquinho, vai valorizar. Porque o mercado, né, imobiliário, como tudo, como feijão, como milho, como qualquer coisa, funciona mais ou menos em onda, né? Quando ninguém planta feijão, porque o feijão está muito ruim para plantar, que o preço está muito ruim, quem planta, na colheita, vai ganhar muito dinheiro,
Né? Agora, o feijão está muito bom, vou plantar feijão. Aí todo mundo planta, o preço cai. E imóvel não é exatamente a mesma lógica do feijão, mas também é um mercado que vem em onda. Num momento, o mercado imobiliário está fantástico, todo mundo que investiu no mercado imobiliário está vendendo por muito mais do que o valor do custo e ganhando muito dinheiro. Em outro momento, o mercado não está assim, o mercado está sem liquidez, você tem interferência aí macroeconômicas, você tem a questão da produção também, você não tem muito controle da produção do mercado imobiliário. E, às vezes, as construtoras, né, no momento que o mercado está bom, aí todo mundo quer construir. Aparecem novas construtoras, vêm construtoras de outros lugares, e aí enche o mercado de imóvel, mas você tem um limite ali da demanda em relação à população. Aí você tem que esperar esse excesso, né, de estoque ficar reduzido. Então, nisso aí, ao longo dos anos, o que acontece? Faz com que também o imóvel aconteça em onda. E a questão é a diferença do tempo de uma onda para outra. E essa onda, ela é em função da macroeconomia. A gente teve agora, recentemente, um período muito ruim de crise imobiliária. Você teve problema de Covid, você teve um governo, uma presidente sendo deposta ali, a Dilma, essas confusões todas políticas que permanentemente acontecem no Brasil, né? Todo momento você tem um problema político assim para se preocupar. Numa ocasião, o juros está alto demais. Já teve até situação que o juros estava barato demais. Tudo isso provoca essa oscilação, essa onda, né, no mercado imobiliário. Muitas vezes, se você é um investidor do mercado imobiliário, você tem que esperar a próxima onda, né, para você realizar. A mesma tranquilidade que o cara tem que ter quem tem ações, né? Saber a hora de vender, a hora de comprar. Exatamente. Só que quem investe em ações, normalmente é uma pessoa mais preparada, uma pessoa que analisa, uma pessoa mais estudiosa, e outra coisa, e que acompanha o investimento. Sim. E a pessoa que investe no imóvel, ele é mais despreocupado. Fala assim, meu dinheiro está tranquilo, está lá no terreno que eu comprei, está num apartamento, está nisso, o apartamento está alugado. Então, ele não acompanha. Agora, existem investidores do mercado imobiliário que eles acompanham com a mesma inteligência, com a mesma expertise daqueles ou dele próprio em relação ao investimento em ações. Aí esse cara ganha muito dinheiro. Porque o imóvel, se você fala assim, o juros está alto, não vou investir em imóvel e tal, a curto prazo pode ser que o juros te dê mais do que imóvel. Mas a médio e longo prazo, eu duvido. Eu duvido que se você analisar algum ativo, alguma coisa aí de 10 anos atrás para cá, alguma coisa vai se comparar com o imóvel. Né? Então, assim, uma coisa que eu também falo é o seguinte, olha o nível dos corretores que trabalham aí com o mercado financeiro. Né? Com pós-graduação, com MBA, com conhecimento do produto. Né? Olha o nível dos corretores de imóvel. Hoje está mudando. Hoje a gente tem aí no mercado imobiliário, aí, até para você obter o Cresci hoje, você tem que fazer um curso, você já tem uma preparação maior. Eu acho até que o corretor do mercado imobiliário, ele deveria ter sobre si uma responsabilidade maior. Né? Você vê um corretor aí que vende um imóvel sem documentação direito, aí o comprador fica depois com um problema e tal. Eu acho que o corretor devia responder por isso. Eu acho interessante o modelo como é nos Estados Unidos. Existe essa responsabilização para o corretor. Agora, não existe transação imobiliária sem o corretor. E então o corretor está ali como uma figura
para garantir para quem está vendendo e para garantir para quem está comprando. E ele tem que ter a responsabilidade dele não estar vendendo uma coisa aí sem documento, problemática e tudo mais. O corretor de imóveis, ele sabe, né, e tem que saber, eu estou dizendo o corretor preparado, que você não pode vender um imóvel em construção sem ter o memorial de incorporação registrado. Quanta gente perdeu dinheiro aí de comprar imóveis de uma construtora ou de investir na construção porque comprou um apartamento sem querer saber se tinha memorial de incorporação registrado ou se não tinha. O memorial de incorporação, ele é uma das ferramentas também da Lei 4.591, que eu estou elogiando tanto, mas realmente eu sou fã. Acho fantástica essa lei específica, né, para o negócio do mercado imobiliário. Eu acho, dentro desse aspecto, quando você está construindo, a pessoa está te comprando sem saber o que vai receber. Ela está recebendo uma informação de uma área que ela não tem como conferir, mas aí você tem a planilha das normas brasileiras, né? a planilha da ANB, que faz parte do memorial de incorporação. O terreno, você tem que ter certidão vintenária do terreno, né? um documento aí que mostra aí a história dos 20 anos do terreno. Você tem que ter as certidões negativas de quem está promovendo o empreendimento. Uma construtora, alguém que tem problema aí com a Justiça do Trabalho, ou com o Estado, ou com o município, ela fica impossibilitada de depois transmitir para você o apartamento que você comprou. E no modelo da incorporação tradicional, tudo é feito em nome da consultora. A lajota é comprada em nome da consultora, a mão de obra é paga pela construtora. Então, toda a propriedade ali, todo o patrimônio, ela é da construtora, até que lá depois que o apartamento ficou pronto, ela transmite para você. A transmissão é de um apartamento. Nesse modelo da Galvan, a transmissão é da fração do terreno, porque a construção foi você mesmo que construiu, né, em sociedade com os demais. Então, é um modelo muito interessante, tão interessante, que recentemente, assim, não tem muito tempo, foi criado a lei do patrimônio de afetação, né, e também da alienação fiduciária, que foi muito importante porque deu condição dos bancos voltarem a financiar no mercado imobiliário, né, com mais segurança jurídica para emprestar dinheiro para as obras, etc. Da onde vem essa alienação fiduciária? Do modelo de incorporação por administração a preço de custo, lá desde 64. Ou seja, todo o dinheiro que circula na obra, ela está ali naquela obra. A Galvan pode estar fazendo aí 10 obras. Cada obra tem sua própria conta, né? Tem seu próprio CNPJ, tem sua própria comissão de representantes, que é eleita pelos próprios condôminos. Então, é um modelo assim muito interessante. E você foi pioneiro desse modelo aqui no Espírito Santo? Não, de maneira nenhuma. O primeiro condomínio fechado em Vila Velha, sim. O primeiro condomínio fechado que eu fiz em Vila Velha, eu me fundamentei num contrato da Metron, um contrato que foi elaborado, né, por um dos maiores advogados aqui do Estado, o Dr. Guido Cortes. A gente praticamente copiou o contrato da Metron. Um amigo meu, né, uma família, tinham entrado em 3 unidades num condomínio que a Metron estava fazendo. A RS, Crisógono Teixeira da Cruz, fizeram muitos esses prédios antigos ali, né, os melhores prédios aqui da época da Praia do Canto e tal. Então, eles foram feitos nesse modelo de condomínio fechado. Porque uma coisa interessante para se dizer é o seguinte: naquela época, teve uma época que todo o dinheiro de todo mundo ia para os bancos, para o overnight. O overnight é porque você botava o dinheiro hoje, amanhã já tinha, e os juros eram muito altos, a remuneração pelo dinheiro era muito alto.
E esse overnight ele ia para financiar o governo. Então, os bancos que têm a finalidade social de juntar o dinheiro de todo mundo e emprestar esse dinheiro para se fazer uma indústria, uma fábrica, gerar emprego, alguma coisa, a população estava colocando dinheiro no banco e o banco, com esse dinheiro ali, ao invés de prover o desenvolvimento, alguma coisa que seria muito saudável, ficava financiando o governo. Então, esse modelo de condomínio fechado, ele veio, de certa forma, para poder concorrer com isso. Então, eu falava com você assim, olha, em vez de você colocar no banco o seu dinheiro, coloca aqui na obra. Se você coloca no banco, você não sabe o bem que você está gerando. Alguns sempre está. Agora, se você coloca aqui na obra, o seu dinheiro está dando emprego, o seu dinheiro e o dinheiro de todos os condôminos aqui na obra, você está produzindo o seu próprio apartamento, a sobra de dinheiro que tiver aqui em função do fluxo de caixa, ele vai ser aplicado para um benefício da coletividade, né, de todos os condôminos. Então, assim, você mais ou menos formava um condomínio assim, você chegava para um amigo seu ou para alguém, ia lá, abria uma planta assim na frente dele e mostrava assim, vamos fazer esse prédio junto? Vamos participar disso aqui? Vamos entrar aqui. E aí a pessoa se animava, mas o juro eu estou aplicando tudo. Mas aqui é a mesma coisa, só que você vai transformar seu dinheiro em estoque que depois vai virar um apartamento, né? Então vai ser interessante. Então, e nós vamos fazer isso em grupo, né? E com um pouquinho mais ali do dinheiro, porque o seu mais o dele, mais o dele ali, é um valor um pouquinho maior, que quando ele está sobrando aqui no caixa do condomínio, a gente consegue uma taxa melhor no overnight e todo mundo ganha, e no final nós vamos ter nosso apartamento aí. E aí, ou seja, a gente criava o condomínio fechado, é quase você criar o próprio banco para fazer né, para aquele objetivo definido. E aí a gente ainda falava, e olha o bem social que você faz, vai te fazer bem. Exatamente. Esse dinheiro aqui vai gerar um emprego para uma pessoa que mora lá na periferia, num bairro pobre, ele vai tirar o dinheiro daqui e levar para a economia desse bairro pobre. Uhum. Olha como que a construção civil ela tem uma função assim, social fantástica. Uhum. Agora, olha, por exemplo, o ICMS, que o Estado recebe, a Prefeitura também recebe uma beirada aí de todo o material que é adquirido para você fazer um prédio. E aí você vê também essas pessoas que trabalham ali nesse prédio, que representa 50% do custo de uma obra, normalmente, aí, a mão de obra, essas pessoas pegam o dinheiro, vão fazer o que com esse dinheiro? Vão consumir. Então, é o dinheiro mudando de mão. E toda vez que o dinheiro muda de mão, o município ganha um pouquinho, o Estado ganha um pouquinho, a União ganha um pouquinho, o fundo de garantia ganha um pouquinho lá dentro, né, que é um dinheiro do trabalhador, mas administrado pelo governo. Então, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, a gente teve a oportunidade de fazer hotel lá no Rio, e quando a gente fez os 2 primeiros hotéis, bem antes de Olimpíada, de Copa do Mundo, o prefeito Eduardo Paes, ele me chamou lá para tomar um café comigo no Rio de Janeiro. E foi muito bacana. E ele falou comigo assim, eu queria que vocês já fizeram 2 hotéis, eu vou alterar a legislação aqui do município para, né, dar uma condição melhor para quem for construir hotel. Os projetos de hotel vão ser colocados tudo na frente, vão ser aprovados assim, com um mínimo de burocracia, vão ser aprovados rápido. E aí ele me falou uma coisa muito importante. Sabe por quê? Porque eu descobri que hotéis, muito mais do que um patrimônio dos donos, é um patrimônio da cidade.
Para eu colocar o Rio de Janeiro como candidato de Olimpíada ou de qualquer coisa, todo mundo quer saber assim, quantos quartos de hotel a cidade tem. Quartos de hotel numa cidade é patrimônio de uma cidade. E aí eu estendi para todas as outras coisas. E o apartamento? Se o apartamento não for construído e ele não existir, não tem IPTU. Agora, e outra coisa, aí você pega um prédio que a gente construiu há 40 anos atrás. É claro que quando construiu esse prédio, a gente teve uma receita da taxa de administração, quem trabalhou lá, o pedreiro, o ajudante, todo mundo ganhou alguma coisa, a Caixa também ganhou alguma coisa de juros, e todo esse bem foi produzido ali naquele momento. Mas aí o prédio ficou pronto. Aí entra o ITBI. Todos os condôminos têm que pagar ITBI. Sim. É claro que no nosso modelo o ITBI é sobre a fração de terreno, porque o único bem transmitido é a fração de terreno, porque não vai pagar ITBI do tijolo que o cara comprou, né? Que foi ele mesmo que comprou. Igual quando você está construindo uma casa, você paga o ITBI de transferir o terreno para você. Você não paga ITBI do material de construção ou da mão de obra que você pagou para construir a sua casa. E condomínio fechado é isso, é como se várias pessoas estivessem construindo sua própria casa, mas juntos. Uhum. Então, assim, olha a importância disso aí para a cidade. Quer dizer, tem 40 anos que esse prédio que eu construí lá atrás gera todo ano essa receita garantida de IPTU. Agora, e as outras receitas? Nesses 40 anos... um apartamento lá foi vendido quantas vezes? 5 vezes, 6 vezes. Cada vez que ele foi vendido, mais ITBI. E ao longo desse tempo todo, você tinha um imóvel ali que precisava ser limpo. Então você precisava aí de funcionários para limpar o prédio, para dar manutenção no prédio. Em cada apartamento você precisa de alguém para estar limpando ali o apartamento, para estar cuidando do apartamento, para estar fazendo a manutenção do apartamento. Então, quando você coloca um imóvel na sociedade, um prédio, uma casa, qualquer coisa que você constrói ali, você tá gerando um ativo para a cidade. Esse ativo para a cidade é perene. Para o construtor, é no período ali que você construiu. Então, assim, é preciso desmistificar um pouquinho a questão da construção civil. É claro que a gente sabe que as coisas têm que ter um equilíbrio. Você tem que ter um respeito absoluto a todas as condições aí, ambientais. Por exemplo, eu hoje estava conversando com um amigo meu, do filho dele que se formou e fez o trabalho do curso lá, fundamentado aí na questão do lixo, dos resíduos que uma obra, de uma obra. E eu falei com ele que, eu quero conhecer o trabalho, quero ver o que é e tal, porque você tem que se preocupar com a obra, você tem que preocupar com o resíduo, você tem que preocupar em mitigar ao máximo todo o desconforto que você causa para o seu vizinho. Olha bem um prédio sendo construído do lado da sua casa, que desconforto, que coisa, né, ruim. Mas um dia você construiu aquela sua casa e trouxe esse transtorno para quem estava do lado. A sociedade ela tem que ter uma solidariedade no sentido de, vamos dizer assim, ser um pouco complacente, às vezes, né? Principalmente por uma questão de período, mas também quem está causando isso tem que ser muito responsável, tem que ter responsabilidade. Então, se eu estou executando uma obra do lado da sua casa, eu tenho que ter um bom relacionamento com você, e quando sujou sua casa por uma coisa ou por alguma situação lá, eu tenho que ir lá limpar e ter minha obrigação cumprida, e qualquer situação que cause, eu tenho que... não precisa de você entrar na justiça, não precisa de nada, tem que ter
a própria consciência ali de que tem que ter uma solidariedade cruzada. O dono da casa ter solidariedade com quem está construindo o prédio e quem está construindo o prédio ter solidariedade com o dono da casa. A sociedade precisa disso, né? Você tem entidades aí que compõem a sociedade, cada uma com sua função, com seu objetivo. Nós, construtores, temos a função de construir, tem os ambientalistas, a prefeitura, com obrigação de fiscalizar, tem o Ministério Público com obrigação ali de acompanhar e buscar corrigir aquilo que não esteja correto, aquilo que não esteja aí nos parâmetros da lei, da ética e da melhor forma de convivência. Eu acho que a nossa sociedade carece dessa solidariedade entre as pessoas. Você tem que pensar um pouco mais assim no outro, na construção civil. Você tem que tratar todo mundo com a dignidade que merece, não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, a gente precisa buscar, porque na construção civil há uma convivência ali de todos os níveis. E você tem um condômino, por exemplo, na Galvan, que ele é dono da obra. Então, ele vai lá na obra, ele acompanha, ele entra na obra quando está construindo e ele tem lá, ele chega para o pedreiro, para o ajudante e tudo mais. O nosso contrato de condomínio, ele tem um capítulo lá que fala de código de ética, né? Que é a forma como o engenheiro da obra ou a diretoria da Galvan, mas também o condômino trata com os funcionários da obra, como os funcionários da obra também, da mesma maneira, tratam, né, a gente. Mas o mundo é mais ou menos uma bola que você joga na parede. Ela volta com a força que você jogou. Exatamente. Então, se você consegue criar esse bom clima, né, entre todos que participam disso, e todos quem são? São todos mesmo, são os fornecedores. Você não está fazendo nenhum favor para o fornecedor quando você está comprando dele. E o fornecedor também não está fazendo nenhum favor quando ele está te fornecendo. Mesmo em determinados períodos que o material está mais escasso e o fornecedor tem mais pessoas querendo o produto dele do que o que ele tem para vender. E existe período e o comprador também, ele tem vários fornecedores para escolher de quem ele comprar. Então, você precisa do fornecedor. O fornecedor é um parceiro. Todo mundo que participa da cadeia construtiva da construção civil está no mesmo barco. Inclusive a mídia, os jornais fazem propaganda, o jornal vende. Você, através né, através de um programa desse aqui, que está me dando oportunidade aqui, né, de falar, né, da Galvan, do meu pensamento, de estreitar, de passar coisas da construção civil, que às vezes a pessoa que não está no setor, não imagina, ela né? não imagina, não olha, não percebe, mas eu não estou falando nada aqui que não seja absolutamente verdade. Então, né? Uma palavra que define a Galvan para você hoje seria transparência? São 3 palavras na Galvan, para tudo. Para o condômino, para a obra, para relacionamento interno, para tudo. Que é transparência, cartas na mesa e verdade. E olha bem, eu até costumo frisar o seguinte: eu acho que com isso aí, dificilmente tem atrito, tem problema, tem trama. Verdade organiza, né? Olha, a verdade organiza. Você não tem como... Olha bem o que acontece em todos os filmes. Você tem uma verdade encoberta, você tem uma trama que você não sabe aí quem matou quem, o que aconteceu. Tudo se desenrola em cima de uma trama, de uma intriga, de alguma coisa. E como que o filme acaba quando ele tem um final feliz? Isso vindo à tona, a pessoa que errou,
confessando o erro, ou pagando pelo erro, ou de alguma maneira. Então, assim, as coisas se resolvem dessa maneira. Internamente na Galvan, num determinado momento, assim, as pessoas até não conseguiam entender direitinho, mas você quando administra uma empresa com a quantidade de empregado, de tudo que a Galvan tem, você tem alguns atritos ali, e às vezes atritos em favor do que o setor da pessoa representa e o que ela defende do setor dela. Sim. Eu vou dar um exemplo, porque numa empresa tem conflito de interesse entre os setores. Sim. Imagine, por exemplo, vamos supor o setor lá da Galvan Imobiliária. Aí aparece uma pessoa interessada em participar do condomínio e tal. Para esse corretor, não tem nada mais importante do que o condômino entrar no condomínio. Porque se o condomínio não entrar, não entra dinheiro, você não pode fazer a obra, então não tem nada mais importante para o corretor de imóvel, né, para o corretor lá da Galvan, do que essa venda. E aí ele tem uma tendência de achar que todo o resto não tem importância nenhuma. Aí ele pega e leva esse cliente dele lá na obra, numa hora que o engenheiro da obra está com o cabelo em pé, com um problema para resolver daqui ou dali, de uma situação que tem tal, e aí ele quer que o engenheiro pare tudo para dar atenção a esse cliente dele e tal, e se o engenheiro não deu a devida atenção, ele fica bravo com o engenheiro e tudo mais. E aí o engenheiro fala assim, pelo amor de Deus, avisa com antecedência quando você vem trazer outra pessoa e tal. Pô, mas eu vou perder uma venda. Então, você olha o conflito de interesse. Mas não é só isso. Às vezes você está com um problema lá com um empreiteiro, ou com um funcionário, ou com alguém lá e tal, e esse empreiteiro está com um problema, às vezes até de dinheiro mesmo, para pagar os funcionários dele e qualquer coisa nesse sentido. Então ele tem que resolver esse negócio de uma coisa que ele tem que pagar amanhã ou depois da manhã. Aí o engenheiro entra em contato com o departamento financeiro lá da Galvan. Assim, eu precisava que você me quebrasse um galho aí, eu tenho um pagamento, eu estou precisando pagar essa pessoa, que ele está precisando muito para pagar amanhã. Aí o departamento financeiro fala assim, mas você não sabe que tem que pedir o dinheiro com 5 dias de antecedência, porque a gente tem que se preparar, porque tem uma rotina de trabalho aqui, não sei o que e tal, como é que eu agora vou ter que parar isso aqui para atender e fazer esse pagamento. Só que o engenheiro lá da obra, ele convive ali com um funcionário, com aquele que está precisando daquele dinheiro, sabe exatamente, tem a sensibilidade exata da necessidade da pessoa e é dano que se recebe. É quando você tem sensibilidade para atender a necessidade de alguém, é que alguém vai ter a sensibilidade para te atender bem, te obedecer uma ordem, né, com boa vontade e tal. Isso é uma questão do... Então, repare aí no exemplo que eu dei aí, o que é um conflito, né, de administrar uma obra. Às vezes a pessoa pensa assim, se eu juntar um grupo aí, contratar um engenheiro, eu faço um prédio. Até faz, mas não sei a que custo, não sei a que desperdício, não sei de que maneira. E isso aconteceu demais aí, né? Você teve aí pessoas sem conhecer nada de obra, sem nenhuma capacidade, e não tem problema, você pode ser dono de uma construtora sem conhecer nada, mas você tem que se assessorar, você tem que ter a consciência que você não sabe. O ruim é quando a pessoa não sabe e acha que sabe. E aí, às vezes, junta condômino, junta dinheiro das pessoas e desperdiça esse dinheiro, não entrega o produto que deveria entregar. Né? Começa a perder o sentido, você não acha? Quando o cara faz uma coisa só pelo dinheiro, só por realização pessoal? Sabe o que acontece? Ele vai perder, ele vai acabar saindo do mercado. Não, isso é fato. Mas quando ele sair do mercado, olha quantas pessoas foram prejudicadas. Né? Quantas pessoas que tinham opção de fazer uma coisa melhor, de tal, caiu naquela... Você quer ver, por exemplo, esse modelo que a gente trabalha. Imagine que um apartamento vai custar 1 milhão
e eu sei que vai custar 1 milhão, e eu viro para você falando assim, entra aqui no condomínio, é muito bom, vai custar 700. Mas você vai ter que pagar tudo que tiver que pagar. Logicamente que quem faz isso não tem esse gatilho da Galvan, de limite de 10% de diferença de custo, de não pagar a administração sobre o... Né, de pagar só sobre o valor previsto no orçamento. Aí você é um leigo, mas as pessoas, de uma maneira geral, todo mundo, eu, você, tem certeza, tem uma facilidade, uma tendência, é muito mais fácil você aceitar uma coisa boa do que uma coisa ruim. Uhum. Se for um negócio assim para entrar dinheiro no seu bolso, você não quer nem saber direito. Você pode não ter entendido, tudo bem e tal, mas entendeu. Agora, se for uma coisa para você pagar para sair do seu bolso, mesmo com a maior lógica e tal, aí há uma resistência interna de entender. A pessoa, quando está te explicando, você não está ouvindo, está pensando no que vai replicar. Então, mas isso acontece com todo mundo e a gente tem que aprender aí que essas características, né, do ser humano e conviver com isso. Todo mundo tem muito defeito, eu tenho, todo mundo tem muitas virtudes também, né? O mundo é assim. Na oportunidade de fazer condomínio fechado, a gente acabou convivendo com muitas pessoas. E quanto mais gente eu convivo, por mais eu gosto de conviver, gosto, né, de ir lá nas assembleias, de estar com todo mundo, fico extremamente triste, porque lá no início eu conhecia todos os condôminos, chamava todo mundo pelo nome e tal. Hoje a Galvan tem condomínio aí com 400 pessoas, 500 pessoas. Então, assim, infelizmente eu não consigo. Mas eu fico extremamente feliz, às vezes no aeroporto, no ambiente e tudo mais, e que a pessoa chega até mim e se apresenta, eu sou o seu condômino, sou condômino lá do condomínio tal, e aí me dá a oportunidade ali de conversar com ela, de estreitar a conversa. A gente teve essa oportunidade de alguns bate-papos, né? Você contar a história lá do Alci, contar a história do Mar das Antilhas, contar essas histórias aí. Tem muitas histórias. Olha, e outra coisa, principalmente assim, mais no começo, toda obra tinha uma barreira, tinha um problema, tinha uma situação no início para resolver. Então, assim, a gente já passou assim, por muita coisa e passa, né, e não tem outra forma. Sim. Essa solidariedade dos setores, né, que compõem a sociedade e que fazem um conjunto, né, de todo mundo, quer dizer, todo mundo, em qualquer setor que esteja, precisa de uma casa, precisa de um apartamento, dá valor ao seu apartamento, à sua casa, mas às vezes não é solidário assim, na percepção, né? Eu não estou dizendo de admitir nada que não seja assim, correto de admitir, nada que não seja saudável ali para o grupo, que seja bom para todo mundo, né? Mas às vezes a pessoa é presa ali em um conceito, numa situação interna, alguma coisa que passou. Eu não sei, nem todo mundo está na mesma área. Da mesma maneira que nem todo construtor também tem a sensibilidade aí do seu posição, da sua responsabilidade social, do que você pode, como empresa, de alguma maneira fazer pela sociedade. A gente busca, né? Você não pode fazer muito, mas um pouquinho você busca fazer ali, patrocinar um atleta, patrocinar um time da sociedade. Patrocinar não, mas assim, dar um apoio ali a uma partida de futebol, sim, alguma coisa assim que não tem nada a ver com você. E sim, uma outra coisa também, fazer com que a nossa mídia, esse papo aqui que a gente está colocando aqui, falando da empresa, né, da Galvan, ou até mesmo a propaganda da Galvan, chegue, por exemplo, lá
nos bairros mais carentes, onde o ajudante trabalha, o pedreiro trabalha, e quando ele ouve aquela propaganda, ele fala para o filho dele assim, a propaganda aqui da empresa que eu trabalho. Quer dizer, propaganda, você falar da sua empresa, você colocar a sua empresa à disposição do público, ela tem na Galvan nós temos um objetivo. Eu gostaria que toda a população sentisse a Galvan como uma propriedade de todos. É uma propriedade da sociedade, é uma propriedade da cidade onde você está, da cidade onde você está construindo. E não é só a Galvan, não. Seja a Garoto, seja qualquer indústria, qualquer empresa, qualquer coisa construída, por mais que tenha dono, e aparentemente você não seja o dono, quem é que vai dizer que um vilavelhense não usufrui do imposto que a Chocolates Garoto paga? Você não é dono da Chocolates Garoto, mas você usufrui isso. E aqui, eu vou até falar um negócio aqui assim, o Banestes, o Espírito Santo é um estado, um dos poucos estados que tem um banco estadual. Será que os empresários aqui do Espírito Santo e tal não pode prestigiar um pouco mais o Banestes do que tem prestigiado? Será que um lucro aqui que o Banestes tenha não é muito melhor para a sociedade capixaba do que o lucro que outros bancos aí, maiores até, com sede em outros lugares? Eu não estou dizendo que você concentre tudo, mas assim, o empresário aqui do Espírito Santo, a gente tem que ser um pouco bairrista, dar preferência às coisas nossas, às empresas nossas. Você vai fazer uma obra aqui, vai contratar uma construtora lá de outro estado, de outro lugar, para quê? Vão deixar o dinheiro aqui, vão ser um pouquinho bairrista. Não assim, exageradamente, não é a qualquer custo e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho. Nenhum empresário ele pode deixar de ter o espírito público, porque todo consumidor dele, todo conjunto de consumidor dele faz parte desse público. Né? E a gente tem que buscar também a mostrar os valores da nossa empresa, que eles estão convergentes, coadunando com os valores da sociedade. A gente vai causar problema, a gente vai causar, né, como eu falei aqui anteriormente, a construção civil, de uma maneira geral, com seu caminhão para cá, para trazer material para lá, para cá, ele cria problemas, ele realmente prejudica de alguma coisa em qualquer momento, mas tem o outro lado, que também deve ser visto, e assim, eu tenho cada vez mais certeza de que eu ingressei na profissão certa, né? Eu hoje fico assim, sou mais dirigente, né, e mais executivo, qualquer coisa assim. Não sou um bom executivo, não. Eu sou mais engenheiro, mais... Mas, Zé, assim, a gente percebe que a sua liderança ela inspira. Eu sou meio repetitivo às vezes, né, sobre algumas coisas que eu tenho vivido. Por exemplo, eu estou lendo um livro chamado Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, né? E lá fala exatamente sobre isso, sobre líderes que inspiram outras pessoas. Por que o Martin Luther King inspirou tantas pessoas com a fala dele? Por que o Steve Jobs inspirou aquela empresa a ser o que ela foi, né, como a Apple foi? Então, a inspiração, isso para mim é uma liderança, é ser um grande executivo, não é você se entender de números, né? E eu acredito até que esses pilares que você citou, da Galvan, fizeram com que ela fosse reconhecida entre as 10 melhores construtoras pelo Ranking Tech, né? Se eu estou enganado. Eu acho que é a consequência desse trabalho, de tudo que vocês idealizaram e realizam na vida das pessoas, né? Porque não é sobre só levantar um prédio, né? É sobre o que você falou agora, dar uma moradia para as pessoas e dar realmente de fato um lar, mas com muita atitude, você ser reconhecido nos lugares por ter dado esse privilégio para as pessoas. Então, acho que eu, sem nenhuma rasgação de seda, te admiro muito, muito mesmo como empresário. Fico super feliz com isso. E assim, feliz também porque eu já estou com 70 anos, né? Vem a própria religião, tenho um filho
Tenho 3 filhos maravilhosos, como eu falei, uma esposa, né, espetacular, mas eu tenho colegas lá da construtora lá, nos vários setores lá. Eu sou muito feliz pelas pessoas que apareceram na minha vida como funcionários, trabalhando comigo, sócios. Realmente, assim, nesse ponto eu sou um privilegiado e quero realmente que a Galvan se perpetue sendo uma empresa que pense primeiro, né, nas pessoas, na sociedade, no seu cliente, no que ela pode fazer pelas pessoas, e fico super feliz quando um condômino, depois de muito tempo, fala assim: Zé Luiz, pô, que coisa boa que foi eu entrar lá no condomínio da Galvan, eu paguei tanto e depois vendi por tanto. Então eu ouço isso de uma maneira recorrente, né? Legal. E isso dá uma alegria enorme. E ter a oportunidade aqui, né, de estar falando aqui com você, eu fico muito feliz. Que legal. E essa questão que você falou, se eu puder inspirar uns jovens, né? Eu comecei a dar aula com 19 anos de idade no segundo científico, né? E tive, mas desde jovem, antes disso mesmo, eu já fazia coisa aí de engraxar sapato, de vender picolé, de qualquer coisa nesse sentido. Então, quando eu vejo assim um jovem voltado para fazer alguma coisa, e as oportunidades hoje são grandes, está na internet, aí você está vendo muita gente ganhando dinheiro aí, comprando coisa, vendendo coisa, mas não descuidem da educação, não descuide de se prepararem, né? Você que está vendendo hoje pela internet, está se dando bem, está ganhando dinheiro, vai ficar a vida inteira nisso, né? Faz com que isso que você está vendendo aí, amanhã você pense em fabricar o que você está vendendo, ou crescer o que você está vendendo, né? Não se contente com pouco, né? Exatamente. Procura muito. E não é por você, não, né? Até porque o consumo do seu como ser humano ele é limitado. Você não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Não adianta você ter 4, 5 casas que você vai ter que manter todas as 5, vai ter que ter funcionário em todas as 5, você não usufrui as 5 ao mesmo tempo, né? Você também não come e não mais do que o seu organismo consegue consumir, você tem a situação da vida de saúde, né? As pessoas são contidas ali pela limitação do que cada um, né? Mas aquilo que você pode construir além disso, né? Aí você propicia para para outra pessoa, aumentando, né? Fazendo assim, criando prosperidade para aquilo que você começou. Então é muito bom você começar, está se dando bem, mas não se contente com pouco, não. Nós temos que fazer muito pela sociedade. A sociedade precisa de que muito seja produzido para que você tenha produção aí que atenda a toda a população. Enquanto você tiver produção que só atenda parte da população, você vai ter preço alto, você vai ter um preço que vai limitar aquela quantidade que pode consumir o que foi produzido. Então, o bem da sociedade está em realmente que todos possam, né, ter aí. Quando eu falo produção, eu falo comida, eu falo tudo, né? Lazer, eu falo bens e possibilidade de viajar. Busque aí sempre crescer. Porque você fala assim, mas quando você viaja... Não, mas tem os funcionários que trabalham com turismo, tem os funcionários das companhias aéreas. O mundo é muito dinâmico, não tem nada que você gaste dinheiro que não beneficie a terceiro, que não beneficie alguém. E se você está sobrando muito e coloca o dinheiro no banco, o banco vai fazer esse papel, vai emprestar para um, vai emprestar para outro. Então, a sociedade é dinâmica, a sociedade é isso. E eu quero muito, assim, adoro falar para jovens e ver jovem aí interessado em crescer, querendo, né, progredir. E o mundo aí hoje, né,
cada vez está mais fácil. Né? Eu tenho hobby, como eu te falei aí. Hoje eu estou gostando eu faço letra de música e boto a inteligência artificial para fazer a música, fazer o arranjo e tal. Lá no passado, eu até tive loja de instrumentos musicais, a Songs, que a gente criou aqui essa marca, e a gente importava instrumentos musicais. Das marcas, agora sabia que nem tinha ideia. Eu tenho uma relação assim muito boa também. Eu gosto de edição de vídeo, né, que eu filmava meus filhos quando eram pequenos. Então eu tenho uma vida assim, normal, né, faço de tudo e tenho um prazer enorme aí de conduzir a Galvan da maneira que a gente conduz, porque a gente sente dentro da empresa uma vibração assim diferente. Eu vejo os funcionários da Galvan, lá do escritório, e até das obras, né, felizes em estarem trabalhando com a gente e a gente, né, cumprindo aí a responsabilidade de fazer a nossa parte. É isso aí, eu acho que o tempo já deu, né? Ali eu falei que era uma responsabilidade grande minha, inspirador, né? Então eu encorajo você que gostou, fez sentido, teve vários insights aí, curta, compartilhe. Pega esse pedacinho aqui, compartilha com o que você acha. Ó, você precisa ouvir isso daqui, essa dica maravilhosa. Então, eu sabia que ia ser uma baita responsabilidade. E um amigo meu falou esses dias assim, cara, o cara não é palestrante, mas, cara, ele chegou lá, eu tenho que parar para ouvir esse cara. Eu tenho que parar para ouvir. E assim, foi um grande prazer parar para te ouvir, Zé. Muitíssimo obrigado, tá? Pô, eu que agradeço a oportunidade aí. Né? Obrigado mesmo pela oportunidade. Que a gente multiplique aí. Não sei se você pode compartilhar aí as redes sociais, o site da Galvan. Claro. O espaço é teu para a gente poder entregar para a turma aí. O site é galvan.com.br. A rede social é @Galvan Oficial, não é isso? O que mais que a Galvan tem? Assim? O LinkedIn. Facebook. Isso vai achar como Galvan, não tem outras Galvão, não tem tantos galveiros assim na nossa Silvio. A gente tem uma equipe lá de marketing assim, muito boa lá, né? Olha, realmente assim, aquilo que eu falei, eu só tenho a agradecer as pessoas aí que estão comigo. Você ter uma assessora de imprensa aí como a Luciana. Que legal, muito bacana. Uma delícia. Isso é importante. E eu espero que você possa também já aproveitar o seu time de marketing e compartilhar, que você deu várias dicas bacanas aqui. Então, claro. Obrigado por esse aprendizado. A Luciana vai fazer isso aí junto com a Lisa, né, Lisa? É isso aí. Capricha, viu? É isso aí, gente. Então. Obrigado por assistir e não deixe de se inscrever no canal. Então, compartilhe com o máximo de pessoas, curta e, mais uma vez, muitíssimo obrigado.